Você está pronto para encarar a verdade? Uma verdade que a maioria das pessoas ignora, uma verdade que separa os vencedores dos perdedores, aqueles que conquistam a riqueza daqueles que apenas sonham com ela. Napoleão Hill já desvendou esse segredo há quase um século, em seu clássico Pense e Enriqueça. Mas a questão é, você realmente entendeu o que ele quis dizer? Hill não estava falando de pensamentos positivos vazios, de mantras repetidos sem convicção. Ele estava falando de algo muito mais profundo. Algo que exige coragem, disciplina e uma honestidade brutal consigo mesmo. Porque a verdade é que a maioria de vocês está se sabotando, minando seus próprios esforços antes mesmo de começar. Porque alguns vivem milagres financeiros, enquanto outros se afogam em dívidas e frustrações. Será que é apenas sorte? Será que é falta de fé? Ou será que é falta de postura? Postura vibracional. Para ser mais exato, a forma como você vibra, a energia que você emana, o sinal que você envia para o universo. Tudo isso determina o que você atrai para a sua vida. E se você está vibrando medo, insegurança, dúvida, adivinha o que vai atrair? Mais do mesmo. Napoleão Hill passou anos estudando os homens mais ricos e bem-sucedidos de sua época. E o que ele descobriu? Que todos eles compartilhavam algo em comum, uma clareza de propósito inabalável. Uma fé cega em sua capacidade de realizar seus objetivos e uma disciplina implacável para superar os obstáculos. Eles não esperavam que a riqueza caísse do céu. Eles criavam a riqueza, moldando a realidade com a força de sua mente e a persistência de suas ações. E você? O que você está criando? Um futuro próspero e abundante ou uma espiral descendente de mediocridade e arrependimento? A escolha é sua. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te dar uma varinha mágica e transformar sua vida da noite para o dia. Se você está cansado de viver no piloto automático, de se sentir impotente diante das circunstâncias, de deixar que o medo e a dúvida ditem suas decisões, então este é o seu ponto de virada. Este é o momento de despertar para o seu verdadeiro potencial e começar a construir a vida que você merece. Esqueça as fórmulas mágicas, os atalhos fáceis, as promessas vazias de gurus da internet. A riqueza não é um jogo de azar, é uma ciência. E essa ciência se baseia em princípios sólidos, comprovados pelo tempo, que Napoleão Hill desvendou para você. O problema é que a maioria das pessoas lê Pense e Enriqueça como se fosse um livro de autoajuda qualquer. Sublinham frases inspiradoras, fazem anotações bonitinhas e depois voltam para a mesma rotina de sempre. Não aplicam os princípios, não se comprometem com a transformação, não ousam sair da zona de conforto e depois se perguntam por que nada muda. A verdade é que a transformação pessoal exige um choque de realidade, um tapa na cara, um despertar brutal para suas próprias limitações. Exige que você abandone suas desculpas, suas justificativas, suas crenças limitantes e encare seus medos de frente. Você está disposto a isso? Está disposto a se olhar no espelho e admitir que você é o único responsável pela sua situação atual? Está disposto a abandonar a ilusão de que a vida é injusta e assumir o controle do seu destino? Porque é isso que Napoleão Hill está te pedindo. Ele está te desafiando a ser mais, a fazer mais, a conquistar mais. Ele está te convidando para um novo estado de consciência. Um estado onde você se torna o mestre da sua própria mente, o arquiteto da sua própria realidade. E se você aceitar esse desafio, se você se comprometer com a disciplina, a persistência e a fé inabalável, então prepare-se para testemunhar milagres. Prepare-se para ver as portas se abrirem, as oportunidades surgirem, os recursos se manifestarem. Prepare-se para transformar seus sonhos em realidade. Mas antes de prosseguirmos, preciso te fazer uma pergunta crucial.
Você está realmente pronto para ouvir o que tenho a dizer? Porque o que vem a seguir pode te incomodar, pode te desafiar, pode te forçar a sair da sua zona de conforto. Se você não estiver preparado para isso, então feche este vídeo agora. Mas se você está faminto por conhecimento, se você está desesperado por uma mudança real, se você está disposto a fazer o que for preciso para alcançar a riqueza e a felicidade, então continue assistindo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. E o primeiro passo é reconhecer a força do seu pensamento. E não me refiro àquele pensamento superficial, que flutua na sua mente como uma folha ao vento. Estou falando do pensamento focalizado, do pensamento dirigido, do pensamento que se transforma em um desejo ardente e inabalável. Pense bem, tudo que existe no mundo, desde o prédio onde você mora, até o celular que você está usando para me assistir, começou como um pensamento na mente de alguém. Uma ideia, um sonho, uma visão que se tornou realidade através do poder da crença e da ação. Napoleão Hill chamava isso de a semente do sucesso. Plantar a semente certa, cultivar com cuidado e colher os frutos da prosperidade. Mas qual é a semente que você está plantando? Você está semeando dúvidas, medos e incertezas? Ou está cultivando a fé, a esperança e a confiança no seu potencial? Porque a lei da atração, da forma como muitos a interpretam, é uma grande bobagem se você não entender esse princípio fundamental. Não adianta ficar repetindo eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, se no fundo você não acredita nisso. Se sua mente subconsciente está repleta de crenças limitantes, de memórias de fracasso e de vozes internas que te dizem que você não é bom o suficiente, a chave está em reprogramar essa mente subconsciente, em substituir as crenças negativas por afirmações positivas, não de forma superficial, mas com convicção e emoção. Em visualizar o seu sucesso com tanta clareza e intensidade que ele se torna uma realidade em sua mente, antes mesmo de se manifestar no mundo exterior. E como você faz isso? Através da sugestão automática. Napoleão Hill ensinava a importância de repetir seus objetivos em voz alta, todos os dias, com fé e paixão, de escrever seus sonhos em detalhes, imaginando como seria alcançá-los, de se cercar de pessoas positivas e inspiradoras que acreditem em você e te incentivem a seguir em frente. Mas a sugestão automática não é uma pílula mágica. Não funciona da noite para o dia. Exige tempo, dedicação e persistência. Exige que você se torne um mestre da sua própria mente, controlando seus pensamentos e emoções em vez de ser controlado por eles. E aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas desiste antes de ver os resultados. Começam com entusiasmo, repetem suas afirmações por alguns dias e, quando não veem a riqueza caindo do céu, perdem a fé e voltam para a velha rotina de sempre. É como plantar uma semente e esperar que ela germine instantaneamente. A semente precisa de água, de sol, de terra fértil e de tempo para crescer. Da mesma forma, seus sonhos precisam de nutrição constante, de disciplina e de paciência para se manifestarem. Napoleão Hill falava sobre a importância da persistência, de nunca desistir dos seus objetivos, mesmo diante dos obstáculos mais difíceis, de aprender com os erros, de se levantar após cada queda e de seguir em frente com ainda mais determinação. Ele contava a história de Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Mas Edison não via seus fracassos como derrotas. Ele os via como oportunidades de aprendizado, como degraus que o aproximavam do seu objetivo final. E você? Como você reage diante dos seus fracassos? Você se deixa abater pelo desânimo, pela dúvida e pelo medo?
ou você os usa como combustível para se superar e seguir em frente com ainda mais garra. Lembre-se, o caminho para a riqueza não é uma linha reta, é uma jornada cheia de altos e baixos, de desafios e recompensas. Mas o que separa os vencedores dos perdedores é a capacidade de persistir, de nunca perder a fé em si mesmos e de nunca desistir dos seus sonhos. Napoleão Hill também destacava a importância da organização, de ter um plano claro e detalhado para alcançar seus objetivos, de definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Não adianta apenas sonhar em ser rico. Você precisa saber exatamente o que você quer, quanto você quer, quando você quer e como você pretende alcançar. E você precisa colocar esse plano no papel, transformando seus sonhos em objetivos tangíveis e alcançáveis. E aqui está outro erro comum. Muitas pessoas têm medo de definir metas ambiciosas. Preferem se contentar com o mínimo, com o seguro, com o que é fácil de alcançar. Mas Napoleão Hill defendia que você deve sempre mirar alto, que você deve se desafiar a ir além dos seus limites. Porque a riqueza não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade, sobre realização pessoal, sobre a capacidade de viver a vida que você sempre sonhou. E para alcançar essa riqueza, você precisa ter a coragem de sonhar grande, de acreditar no seu potencial e de traçar um plano ambicioso para transformar seus sonhos em realidade. Você tem um plano? Você sabe exatamente o que você quer da vida? Você está disposto a se comprometer com esse plano e a trabalhar duro para torná-lo realidade? Porque sem um plano, você está apenas vagando sem rumo, à mercê das circunstâncias. Você está deixando que a vida te leve para onde ela quiser, em vez de tomar o controle do seu destino e seguir em direção aos seus sonhos. E, finalmente, Napoleão Hill enfatizava a importância da ação, de colocar seus pensamentos, suas crenças e seus planos em prática, de sair da zona de conforto e de se arriscar a tentar coisas novas. Não adianta apenas pensar em ser rico, acreditar que você é rico e planejar como ficar rico. Você precisa agir como se já fosse rico. Você precisa investir em si mesmo, em seus conhecimentos e em suas habilidades. Você precisa buscar oportunidades, criar soluções e oferecer valor para o mundo. Muitas pessoas ficam esperando o momento perfeito, as condições ideais, a oportunidade certa. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca vai chegar. As condições ideais nunca vão existir. E a oportunidade certa pode passar despercebida se você não estiver preparado para aproveitá-la. Então, pare de esperar e comece a agir agora mesmo. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Faça algo que te aproxime dos seus objetivos, por mais insignificante que pareça. E continue agindo. Todos os dias, com disciplina, persistência e fé. Porque a riqueza não é um destino, é uma jornada. E essa jornada começa com uma decisão. A decisão de se tornar o mestre da sua própria mente, o arquiteto da sua própria realidade e o criador da sua própria riqueza. E a próxima coisa que você precisa entender é... que a riqueza não é um prêmio que se ganha na loteria, mas sim o resultado inevitável de um serviço valioso prestado à sociedade. Napoleão Hill era categórico nesse ponto. A abundância financeira é uma consequência direta da sua capacidade de resolver problemas, de suprir necessidades, de agregar valor à vida de outras pessoas. Pense nos homens e mulheres mais ricos do mundo. Eles não acumularam suas fortunas por acaso. Eles identificaram demandas não atendidas, desenvolveram soluções inovadoras e entregaram produtos ou serviços que transformaram a vida de milhões de pessoas. Bill Gates revolucionou a informática pessoal. Steve Jobs revolucionou a telefonia móvel.
Jeff Bezos revolucionou o comércio eletrônico. E você? Qual problema você está resolvendo? Qual necessidade você está suprindo? Qual valor você está agregando? Se você não tem uma resposta clara para essas perguntas, então é hora de repensar sua estratégia. Porque a riqueza não flui para quem apenas busca o dinheiro pelo dinheiro. Ela flui para quem se dedica a servir aos outros com excelência. Napoleon Hill chamava isso de o princípio da compensação, a lei universal que garante que você será recompensado proporcionalmente ao valor do seu serviço, à qualidade do seu trabalho e à demanda pelo que você oferece. Quanto mais pessoas você impacta positivamente, maior será a sua recompensa financeira. Mas aqui está a armadilha. A maioria das pessoas está tão focada em receber que se esquece de dar. Estão sempre pensando em como ganhar mais dinheiro, em como conseguir uma promoção, em como obter vantagem sobre os outros. E no processo, acabam se tornando egoístas, mesquinhas e antipáticas. Hill ensinava que a verdadeira riqueza não se mede apenas em dinheiro, mas também em relacionamentos, em felicidade e paz de espírito. E que a melhor forma de alcançar essa riqueza integral é através da generosidade, da empatia e da colaboração. Seja o primeiro a oferecer ajuda, a compartilhar conhecimento, a dar um feedback positivo. Seja um líder inspirador, um mentor dedicado, um colega leal. Construa relacionamentos sólidos e duradouros, baseados na confiança, no respeito e na reciprocidade. Porque a riqueza não é um jogo de soma zero, onde o ganho de um significa a perda de outro. É um ecossistema abundante, onde todos podem prosperar juntos. Quanto mais você ajuda os outros a terem sucesso, mais sucesso você atrai para sua própria vida. Outro ponto fundamental que Napoleon Hill destacava era a importância do conhecimento especializado. Não basta ter boas intenções e uma atitude positiva. Você precisa dominar uma área específica, desenvolver habilidades valiosas e se tornar um especialista no que faz. O mundo recompensa os especialistas. Os médicos, os engenheiros, os advogados, os programadores, os designers, os vendedores. Todos que possuem um conhecimento aprofundado em sua área de atuação têm mais oportunidades de prosperar financeiramente. E você? Qual é a sua área de especialização? Em que você é realmente bom? O que você faz melhor do que a maioria das pessoas? Se você não tem uma resposta clara para essas perguntas, então é hora de investir em sua educação, em seu treinamento e em seu desenvolvimento profissional. Aprenda novas habilidades, faça cursos, participe de workshops, leia livros, assista a vídeos, busque mentores. Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências do seu mercado. Domine as ferramentas e tecnologias mais avançadas e torne-se uma referência em sua área. E não se contente em apenas adquirir conhecimento. Você precisa aplicar esse conhecimento na prática, experimentar, inovar, criar soluções originais. Use sua criatividade, sua inteligência e sua paixão para transformar o conhecimento em resultados tangíveis. Napoleon Hill enfatizava a importância de se associar a pessoas inteligentes, de formar uma equipe de colaboradores competentes, confiáveis e comprometidos com o seu sucesso. De buscar mentores experientes que possam te orientar, te aconselhar e te ajudar a evitar erros comuns. Ninguém enriquece sozinho. Todos precisam de ajuda, de apoio e de orientação. Escolha seus parceiros com sabedoria, cercando-se de pessoas que compartilham seus valores, que complementam suas habilidades e que te desafiam a crescer. Fuja das pessoas negativas, pessimistas e invejosas. Afaste-se daqueles que te criticam, que te desmotivam e que te impedem de seguir em frente. Cerque-se de pessoas positivas, otimistas e inspiradoras, de pessoas que acreditam em você,
que te incentivam a alcançar seus sonhos e que te ajudam a superar seus obstáculos. E aqui está a chave. Seja você também uma pessoa inteligente, generosa e colaborativa. Ofereça sua ajuda, compartilhe seu conhecimento, dê seu apoio. Torne-se um mentor para aqueles que estão começando, um líder para aqueles que precisam de direção e um amigo para aqueles que precisam de companhia. Porque a riqueza não é um jogo individual, é o esporte coletivo. Quanto mais você ajuda os outros a terem sucesso, mais sucesso você atrai para sua própria vida. E quanto mais você se associa a pessoas inteligentes, mais inteligente você se torna. Por fim, Napoleão Hill sempre frisava a necessidade de manter a mente aberta, de estar disposto a aprender coisas novas, a experimentar novas ideias e a se adaptar às mudanças do mercado. O mundo está em constante evolução. As tecnologias mudam, as tendências mudam, as necessidades dos consumidores mudam. Se você não estiver disposto a se adaptar a essas mudanças, você será deixado para trás. Esteja sempre aberto a novas oportunidades, a novas parcerias e a novas formas de fazer negócios. Não se prenda a velhos hábitos, a velhas crenças e a velhas estratégias. Seja flexível, criativo e inovador. E lembre-se, o aprendizado é um processo contínuo. Nunca pare de estudar, de pesquisar, de experimentar. Mantenha-se atualizado sobre as últimas tendências do seu mercado. Domine as ferramentas e tecnologias mais avançadas e esteja sempre um passo à frente da concorrência. A riqueza não é um destino, é uma jornada. E essa jornada exige um compromisso constante com o aprendizado, com a adaptação e com a inovação. Exige que você esteja sempre disposto a sair da sua zona de conforto, a enfrentar novos desafios e a superar seus próprios limites. E se você seguir esses princípios, se você se dedicar a servir aos outros com excelência, se você investir em seu conhecimento especializado, se você se associar a pessoas inteligentes e se você mantiver a mente aberta para novas oportunidades, então prepare-se para colher os frutos da prosperidade. Prepare-se para transformar seus sonhos em realidade. Prepare-se para viver a vida que você sempre mereceu. Mas ainda falta algo, algo que pode sabotar tudo o que você construiu. Algo que age silenciosamente, minando sua confiança e te impedindo de alcançar o sucesso. E esse algo é o medo. O medo é o grande sabotador, o ladrão de sonhos, o assassino da ambição. E ele se manifesta de diversas formas: medo do fracasso, medo do julgamento, medo da mudança, medo da incerteza, medo de não ser bom o suficiente. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro de Pense e Enriqueça para dissecar o medo, para revelar suas artimanhas e para ensinar como dominá-lo. Ele identificou 6 fantasmas do medo: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E ele mostrou que todos esses medos são, em grande parte, ilusões criadas pela nossa própria mente. São pensamentos negativos, crenças limitantes e fantasias irracionais que nos paralisam e nos impedem de agir. O medo da pobreza, por exemplo, é um dos mais comuns e paralisantes. Ele nos leva a aceitar empregos medíocres, a evitar riscos calculados e a nos contentar com menos do que merecemos. Nos faz acreditar que não somos capazes de gerar riqueza, que o dinheiro é escasso e que a prosperidade é apenas para alguns privilegiados. O medo da crítica nos impede de expressar nossas opiniões, de defender nossas ideias e de buscar nossos objetivos. Nos faz viver em função da aprovação dos outros, de agradar a todos e de evitar o confronto. Nos torna reféns da opinião alheia e nos impede de ser autênticos e verdadeiros. O medo da doença nos leva a viver em constante preocupação com a saúde, a nos hipocondriar e a evitar atividades que consideramos perigosas.
nos faz acreditar que somos frágeis, vulneráveis e propensos a adoecer. Nos impede de aproveitar a vida ao máximo e de desfrutar de momentos de alegria e prazer. E assim por diante com os outros medos. Cada um deles tem o poder de nos sabotar, de nos limitar e de nos impedir de alcançar nosso potencial máximo. Mas a boa notícia é que o medo não é invencível. Ele pode ser dominado, controlado e até mesmo transformado em combustível para a ação. A chave está em reconhecer sua presença, em identificar suas causas e em confrontá-lo com coragem e determinação. Napoleão Hill ensinava a importância de analisar seus medos de forma racional e objetiva, de questionar suas premissas, de desafiar suas certezas e de buscar evidências que os contradigam. Pergunte-se, o que é o pior que pode acontecer se eu fracassar? Qual é a probabilidade de esse pior cenário se concretizar? Quais são os recursos que eu tenho à minha disposição para lidar com esse cenário? Ao responder a essas perguntas, você perceberá que a maioria dos seus medos são exagerados, irracionais e infundados, que o pior que pode acontecer não é tão terrível assim, e que você tem a capacidade de superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Outra técnica poderosa que Napoleão Hill recomendava era de se expor gradualmente aos seus medos, de enfrentar situações que te causam ansiedade e desconforto, começando com as mais leves e avançando para as mais desafiadoras. Se você tem medo de falar em público, comece praticando em frente ao espelho, depois fale para amigos e familiares, e, finalmente, apresente-se para plateias maiores. Se você tem medo de investir, comece com pequenas quantias, estude o mercado e gradualmente aumente seus investimentos. A cada vez que você enfrenta um medo e o supera, você se torna mais forte, mais confiante e mais resiliente. Você prova para si mesmo que é capaz de lidar com qualquer desafio que a vida te apresentar. E aqui está um segredo. A coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que não sentem medo, mas sim aquelas que aprenderam a dominá-lo e a usá-lo como um trampolim para o sucesso. Napoleão Hill também destacava a importância de se rodear de influências positivas, de se associar a pessoas corajosas, determinadas e otimistas, de ler livros inspiradores, de assistir a vídeos motivacionais e de frequentar eventos que te energizem e te inspirem. As pessoas com quem você convive, os livros que você lê e os vídeos que você assiste têm um impacto profundo em sua mente subconsciente. Se você se cerca de pessoas negativas, pessimistas e medrosas, você acabará absorvendo essas energias e se tornando uma pessoa igual. Por outro lado, se você se cerca de pessoas positivas, otimistas e corajosas, você acabará absorvendo essas energias e se tornando uma pessoa igual. A escolha é sua. Você pode escolher se deixar influenciar pelo medo ou pela coragem. E, finalmente, Napoleão Hill sempre ressaltava a importância da fé em si mesmo, da fé em seus objetivos e da fé em um poder superior, da crença inabalável de que você é capaz de realizar seus sonhos, de superar seus obstáculos e de alcançar a riqueza e a felicidade. A fé é a força motriz que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. É a luz que te guia em meio à escuridão, a esperança que te sustenta nos momentos de desespero e a certeza que te acompanha em todos os seus passos. E não se esqueça, a fé não é apenas uma crença cega e racional, é uma força ativa e poderosa que se manifesta através da ação, da persistência e da determinação. É a convicção de que seus sonhos são possíveis e a disposição de fazer o que for preciso para torná-los realidade. Então, enfrente seus medos, domine suas emoções, rodeie-se de influências positivas e cultive a fé em seu coração. E prepare-se para testemunhar milagres.
Prepare-se para transformar seus sonhos em realidade. Prepare-se para viver a vida que você sempre mereceu, porque o próximo passo é o poder da mente mestra. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Talvez até tenha lido algo superficial a respeito. Mas você realmente entendeu o que Napoleão Hill quis dizer com isso? Não é apenas sobre fazer networking, sobre trocar cartões de visita e tomar um café com pessoas influentes. É algo muito mais profundo, muito mais estratégico e muito mais poderoso. A mente mestra é a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. É a união de cérebros, de experiências, de habilidades e de energias para criar algo maior do que a soma das partes. Pense em uma orquestra. Cada músico tem seu próprio talento, seu próprio instrumento e sua própria partitura. Mas quando todos tocam juntos, sob a batuta do maestro, eles criam uma sinfonia que transcende a capacidade individual de cada um. A mente mestra funciona da mesma forma. Ao se unir a outras pessoas que compartilham seus objetivos, que complementam suas habilidades e que te desafiam a crescer, você cria um ambiente de sinergia, de inovação e de sucesso. Mas aqui está o pulo do gato. Não basta apenas se juntar a um grupo de pessoas. Você precisa escolher seus parceiros com cuidado, com base em critérios específicos e com um propósito definido. Napoleão Hill ensinava que a mente mestra ideal é formada por pessoas que possuem as seguintes características: um propósito definido. Todos os membros devem estar alinhados com o mesmo objetivo e comprometidos em alcançá-lo. Um espírito de harmonia. Deve haver respeito mútuo, confiança e colaboração entre os membros. Complementaridade de habilidades. Cada membro deve trazer algo único e valioso para o grupo, preenchendo as lacunas dos demais. Atitude positiva. Todos os membros devem ser otimistas, entusiastas e motivados a superar os desafios. Compromisso com o crescimento. Todos os membros devem estar dispostos a aprender, a evoluir e a se tornar melhores a cada dia. E aqui está a verdade nua e crua. A maioria de vocês não tem uma mente mestra. Vocês estão sozinhos em suas jornadas, tentando fazer tudo sozinhos, resistindo à ajuda dos outros e se isolando em suas próprias zonas de conforto. E por que vocês fazem isso? Por medo, por insegurança, por orgulho. Medo de serem explorados, insegurança de não serem bons o suficiente, orgulho de não quererem admitir que precisam de ajuda. Mas a verdade é que ninguém alcança o sucesso sozinho. Todos nós precisamos de mentores, de parceiros, de conselheiros e de amigos que nos apoiem, que nos guiem e que nos inspirem. E a mente mestra é a ferramenta mais poderosa que você pode usar para construir essa rede de apoio. Para criar um círculo virtuoso de pessoas que te impulsionam para cima, que te desafiam a crescer e que te ajudam a alcançar seus objetivos mais ambiciosos. Então pare de se isolar, pare de resistir à ajuda dos outros e comece a construir sua mente mestra hoje mesmo. Procure pessoas que compartilhem seus valores, que complementem suas habilidades e que te inspirem a ser melhor. E não se esqueça, a mente mestra não é apenas sobre receber, é sobre dar. É sobre compartilhar seu conhecimento, suas experiências e suas habilidades com os outros membros do grupo. É sobre contribuir para o sucesso coletivo e sobre ajudar os outros a alcançarem seus objetivos. Porque a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro que você acumula, mas sim nas relações que você constrói e no impacto que você causa no mundo. E a mente mestra é a chave para desbloquear essa riqueza. Napoleão Hill também falava sobre a importância da intuição, de ouvir a voz interior, de seguir seus instintos
e de confiar em sua capacidade de tomar decisões acertadas. Muitos de vocês ignoram a intuição. Descartam como mera coincidência ou como um sentimento irracional. Preferem se basear apenas na lógica, na razão e nos dados concretos. Mas a verdade é que a intuição é uma ferramenta poderosa que pode te guiar para o sucesso. A intuição é o resultado de anos de experiência, de aprendizado e de observação que ficam armazenados em sua mente subconsciente. É a capacidade de processar informações de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de uma análise consciente. É como se você tivesse um sexto sentido, uma antena que capta sinais que os outros não conseguem perceber. Sinais que podem te alertar sobre perigos, que podem te indicar oportunidades e que podem te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Mas como você pode desenvolver sua intuição? Através da prática, da meditação, da autoobservação e da confiança em si mesmo. Reserve alguns minutos todos os dias para silenciar sua mente, para se conectar com o seu interior e para ouvir a voz da sua intuição. E não tenha medo de errar. Confie em seus instintos, tome decisões ousadas e aprenda com os seus erros. A cada vez que você segue sua intuição e acerta, você fortalece essa conexão e se torna mais confiante em sua capacidade de tomar decisões acertadas. Napoleão Hill também ensinava a importância de transmutar a energia sexual, de usar a energia criativa e poderosa da sexualidade para impulsionar seus objetivos e alcançar seus sonhos. Muitos de vocês veem a sexualidade como algo sujo, pecaminoso ou vergonhoso. Preferem reprimir seus desejos, negar seus impulsos e se privar do prazer. Mas a verdade é que a sexualidade é uma força natural e poderosa que pode ser usada para o bem. A energia sexual é a mesma energia que te impulsiona a criar, a inovar, a se conectar com os outros e a buscar seus objetivos. É a energia que te dá vida, que te motiva a seguir em frente e que te faz sentir vivo. E ao invés de reprimir essa energia, você pode aprender a canalizá-la para o trabalho, para os seus projetos e para os seus relacionamentos. Você pode usar essa energia para se tornar mais criativo, mais produtivo e mais apaixonado pelo que faz. Napoleão Hill não estava falando sobre sexo explícito ou sobre práticas sexuais específicas. Ele estava falando sobre a importância de reconhecer a energia sexual como uma força criativa e de aprender a usá-la de forma consciente e responsável. E aqui está um segredo. A energia sexual é mais forte quando é combinada com o amor, com o respeito e com a admiração. Quando você se relaciona com outra pessoa de forma íntima e profunda, você cria uma sinergia que potencializa a energia sexual e que te permite alcançar níveis mais elevados de criatividade e de realização. Então pare de reprimir sua sexualidade. Pare de se sentir culpado por seus desejos e comece a explorar sua energia sexual de forma consciente e responsável. Use essa energia para impulsionar seus objetivos, para fortalecer seus relacionamentos e para viver uma vida mais plena e feliz. Você tem canalizado suas energias de maneira produtiva ou está desperdiçando seu potencial? Você tem canalizado suas energias de maneira produtiva ou está desperdiçando seu potencial? E para finalizar as barreiras que o impedem de alcançar o sucesso, Napoleão Hill também falava sobre a importância de vencer o medo, de enfrentar seus fantasmas, de superar suas inseguranças e de se libertar das amarras que te prendem ao passado. Muitos de vocês são paralisados pelo medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo da rejeição, medo da mudança, medo da morte, medo de tudo e de todos. E esse medo te impede de agir, de arriscar, de buscar seus sonhos e de viver a vida que você merece. Ele te mantém preso em sua zona de conforto, te impede de sair da rotina e te faz viver uma vida medíocre e infeliz. Mas a verdade é que o medo é uma ilusão. É uma criação da sua mente, baseada em crenças limitantes e em experiências negativas do passado.
Ele não é real. Ele não tem poder sobre você, a menos que você permita. Napoleão Hill identificou 6 tipos básicos de medo: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. E ele ensinava que todos esses medos podem ser superados através do autoconhecimento, da autoconfiança e da ação. O primeiro passo para vencer o medo é identificá-lo. Reconheça quais são seus medos, quais são as situações que te causam ansiedade e quais são os pensamentos que te paralisam. O segundo passo é analisar seus medos. Questione a validade deles. Procure evidências que os contradigam e desafie as crenças limitantes que os sustentam. O terceiro passo é agir apesar do medo. Faça algo que te assuste, por menor que seja. Saia da sua zona de conforto. Experimente coisas novas e prove para si mesmo que você é capaz de superar seus medos. A cada vez que você enfrenta um medo e o supera, você se torna mais forte, mais confiante e mais resiliente. Você expande sua zona de conforto, aumenta sua autoestima e se torna mais capaz de lidar com os desafios da vida. Napoleão Hill também falava sobre a importância de cultivar a fé, de acreditar em si mesmo, de acreditar em seus objetivos e de acreditar em um poder superior que te guia e te protege. Muitos de vocês perderam a fé em si mesmos, a fé no futuro, a fé na humanidade, a fé em Deus. Vocês se tornaram céticos, pessimistas e descrentes, e essa falta de fé te impede de sonhar, de acreditar em seus objetivos e de perseverar diante dos obstáculos. Ela te faz desistir facilmente, te impede de buscar ajuda e te faz viver uma vida sem esperança e sem propósito. Mas a fé é a força mais poderosa que você pode usar para transformar sua vida. É a fé que te dá coragem para agir, que te dá esperança para seguir em frente e que te dá a certeza de que você é capaz de alcançar seus sonhos. E como você pode cultivar a fé? Através da oração, da meditação, da leitura de livros inspiradores, da convivência com pessoas positivas e da prática da gratidão. Reserve alguns minutos todos os dias para agradecer pelas coisas boas que você tem em sua vida, para visualizar seus objetivos como se já tivessem sido alcançados e para se conectar com um poder superior que te ama e te apoia. E não se deixe abater pelas dificuldades. Lembre-se de que os obstáculos são oportunidades disfarçadas, que os fracassos são aprendizados e que os desafios são testes que te tornam mais forte. Mantenha a fé, acredite em si mesmo e siga em frente com a certeza de que você é capaz de alcançar seus sonhos. E além de vencer os medos, é preciso desenvolver a autoconfiança. Acreditar em sua capacidade de realizar, de conquistar e de ser bem-sucedido. Você se sente capaz? Acredita que tem o que é preciso para alcançar seus objetivos? Ou você se sente inseguro, incapaz e desmotivado? A autoconfiança não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática e com o tempo. É preciso acreditar em si mesmo, reconhecer suas qualidades e potencialidades e superar suas fraquezas e limitações. Comece identificando seus pontos fortes. Quais são suas habilidades, seus talentos e suas características positivas? O que você faz bem? O que as outras pessoas admiram em você? Anote tudo em um caderno e releia sempre que se sentir inseguro ou desmotivado. Lembre-se de que você tem muito a oferecer ao mundo e que é capaz de realizar grandes coisas. Em seguida, identifique seus pontos fracos. Quais são suas áreas de melhoria? O que você precisa aprender ou desenvolver para alcançar seus objetivos? Não se critique nem se culpe por suas fraquezas. Em vez disso, veja-as como oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Busque conhecimento, pratique novas habilidades e peça ajuda a pessoas que possam te orientar e te apoiar. E por fim, defina metas realistas e alcançáveis. Não tente mudar tudo de uma vez. Comece com pequenos passos e celebre cada conquista. A cada vez que você atinge uma meta,
você se sente mais confiante e motivado a seguir em frente. Lembre-se de que o sucesso não é um destino, é uma jornada. E a autoconfiança é o combustível que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Mas além disso, para alcançar a riqueza, é necessário ter clareza de propósito. Saber o que você quer da vida, quais são seus valores e quais são seus objetivos. Você sabe por que você está aqui? Qual é o seu propósito? O que você quer realizar antes de morrer? Muitas pessoas vivem no piloto automático, sem saber para onde estão indo e sem ter um objetivo claro em mente. Elas se deixam levar pelas circunstâncias, seguem a manada e vivem uma vida sem sentido e sem propósito. Mas a verdade é que você nasceu com um propósito único e especial. Você tem talentos, habilidades e paixões que te diferenciam de todos os outros, e você precisa descobrir qual é o seu propósito e usá-lo para fazer a diferença no mundo. Comece refletindo sobre seus valores. O que é importante para você? O que te move? O que te faz feliz? Anote tudo em um caderno e reflita sobre como você pode usar seus valores para criar uma vida com significado e propósito. Em seguida, defina seus objetivos. O que você quer alcançar em sua vida pessoal, profissional, financeira e social. Seja específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo definido. Quanto mais claro e definido for seu objetivo, mais fácil será alcançá-lo. E por fim, crie um plano de ação. O que você precisa fazer para transformar seus sonhos em realidade? Quais são os passos que você precisa dar? Quais são os recursos que você precisa? Divida seu objetivo em pequenas tarefas e comece a agir agora mesmo. Não espere pelo momento perfeito. Comece com o que você tem e faça o melhor que puder. Lembre-se de que o sucesso não é apenas sobre dinheiro, é sobre propósito. E quando você vive uma vida com propósito, você se sente mais realizado, mais feliz e mais conectado com o mundo. Qual é o seu propósito? Você está vivendo a vida que você nasceu para viver? E para finalizar, nunca se esqueça da importância da gratidão. De agradecer pelas coisas boas que você tem em sua vida, de reconhecer as bênçãos que te cercam e de valorizar as pessoas que te amam e te apoiam. Você é grato pela sua vida? Você reconhece as coisas boas que te acontecem? Ou você se concentra apenas nas coisas negativas e reclama de tudo? A gratidão é um poderoso antídoto contra a inveja, o ressentimento e a amargura. Ela te ajuda a valorizar o que você tem, a reconhecer suas conquistas e a apreciar as pessoas que te amam e te apoiam. Comece agradecendo pelas pequenas coisas. Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua comida, pelo seu ar, pela sua água. Agradeça por cada dia de vida, por cada oportunidade de aprender, de crescer e de evoluir. E agradeça pelas dificuldades, pelos desafios e pelos fracassos, pois eles te ensinam lições valiosas e te tornam mais forte. Escreva um diário da gratidão e anote todos os dias as coisas pelas quais você é grato. Releia o diário sempre que se sentir desanimado ou desmotivado e expresse sua gratidão às pessoas que te amam e te apoiam. Diga a elas o quanto você as ama, o quanto você as admira e o quanto você é grato por tê-las em sua vida. Lembre-se de que a gratidão é uma virtude que atrai coisas boas para a sua vida. Quanto mais grato você é, mais motivos você tem para agradecer. Você é grato pela sua vida? Você está cultivando a gratidão em seu dia a dia? Pense nisso. E a verdade mais crua que você precisa engolir é que você é o único responsável. Culpando a economia, o governo, a sua família, a sua educação, a sua falta de sorte. Pare! Todas essas são desculpas esfarrapadas para justificar a sua inércia. A vida não é justa, o mundo não te deve nada.
Entenda isso de uma vez por todas. Napoleão Hill dedicou anos para entender os padrões dos milionários, e ele não encontrou nenhum que tenha alcançado o sucesso se lamentando ou apontando o dedo para os outros. Eles assumiram o controle, a responsabilidade total pelos seus resultados. E você? Quando vai parar de se fazer de vítima e começar a agir como protagonista da sua história? É fácil se esconder atrás de justificativas, mas a riqueza, a verdadeira riqueza, não recompensa a mediocridade. Ela recompensa a ousadia, a iniciativa, a persistência e, acima de tudo, a coragem de encarar a verdade. A verdade de que o seu sucesso ou seu fracasso dependem exclusivamente de você. Agora, vamos falar sobre um conceito que muitos ignoram, mas que é crucial para a sua transformação: o conhecimento especializado. Não adianta ter boas intenções, força de vontade e um plano bem elaborado se você não tiver o conhecimento específico necessário para atingir seus objetivos. Hill ensinava que o conhecimento é poder, mas apenas quando organizado e inteligentemente dirigido para uma finalidade definida. Você pode ter uma vasta cultura geral, mas se não souber como aplicar esse conhecimento para gerar valor, ele será inútil. Pense bem. Qual é a sua área de expertise? Em que você é realmente bom? Quais habilidades você pode desenvolver para se destacar no mercado? Se você não consegue responder a essas perguntas com clareza, então está na hora de investir em si mesmo. Busque cursos, treinamentos, livros, mentores que possam te ajudar a adquirir o conhecimento especializado que você precisa para alcançar seus objetivos. Aprenda com os melhores, modele as estratégias que funcionam e adapte-as à sua realidade. E não se contente com o conhecimento superficial. Aprofunde-se, questione, experimente, teste suas ideias e esteja sempre aberto a aprender coisas novas. O mundo está em constante mudança e você precisa se manter atualizado para não ficar para trás. E aqui está outra verdade incômoda. A maioria de vocês se sabota com a procrastinação. Adiam as tarefas importantes, inventam desculpas para não começar e se distraem com atividades irrelevantes. A procrastinação é o ladrão do tempo, o inimigo da produtividade e o assassino dos sonhos. Ela te impede de avançar, te faz perder oportunidades e te deixa com uma sensação constante de frustração e culpa. Napoleão Hill ensinava que a disciplina é a chave para vencer a procrastinação. É preciso criar hábitos saudáveis, estabelecer prioridades claras e se comprometer a cumprir suas metas, mesmo quando não estiver com vontade. Comece com pequenas mudanças. Defina uma tarefa importante para realizar todos os dias e se force a começar. Mesmo que seja por apenas alguns minutos. Aos poucos você vai ganhando impulso e a procrastinação vai perdendo força. E não se torture com a perfeição. Não espere ter todas as condições ideais para começar. Haja agora, mesmo que imperfeitamente, e vá aprimorando ao longo do caminho. Lembre-se de que feito é melhor que perfeito. Outro ponto crucial que Hill destacava é a importância de criar uma mente mestra, de se associar a pessoas inteligentes, ambiciosas e motivadas que compartilhem seus objetivos e te incentivem a crescer. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você se cerca de pessoas negativas, pessimistas e acomodadas, é provável que você se torne como elas. Mas se você se associar a pessoas positivas, ambiciosas e inspiradoras, é provável que você se eleve ao nível delas. Busque mentores, coaches, parceiros de negócios, amigos que te desafiem, que te inspirem e que te ajudem a alcançar seus objetivos. Crie um círculo de apoio que te impulsione para a frente e te motive a dar o seu melhor. E não tenha medo de pedir ajuda. Ninguém chega ao topo sozinho. Todos precisam de orientação,
de conselhos e de apoio em algum momento da vida. Seja humilde, reconheça suas limitações e peça ajuda quando precisar. Lembre-se de que o sucesso é um jogo de equipe. Quanto mais pessoas te ajudarem, mais rápido e mais fácil será alcançar seus objetivos. E, finalmente, Napoleão Hill enfatizava a importância de transformar o fracasso em oportunidade, de não se deixar abater pelas dificuldades, de aprender com os erros e de usar os obstáculos como trampolins para o sucesso. O fracasso faz parte da jornada. Todos nós erramos, todos nós tropeçamos e todos nós enfrentamos momentos de dificuldade. Mas o que diferencia os vencedores dos perdedores é a forma como eles reagem ao fracasso. Os perdedores se lamentam, se culpam e desistem. Os vencedores aprendem com os erros, se levantam mais fortes e seguem em frente com ainda mais determinação. Veja o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, como um feedback valioso que te mostra o que precisa ser mudado. Analise seus erros, identifique as causas do fracasso e ajuste sua estratégia. E não tenha medo de arriscar novamente. Não deixe que o medo do fracasso te paralise. Arrisque, tente coisas novas e persista até alcançar seus objetivos. Lembre-se de que o sucesso é a soma de pequenos fracassos superados. Quanto mais você fracassa, mais próximo você está do sucesso. Então, encare a verdade, assuma o controle da sua vida, adquira conhecimento especializado, vença a procrastinação, crie uma mente mestra e transforme o fracasso em oportunidade. E prepare-se para testemunhar milagres. Prepare-se para ver as portas se abrirem, as oportunidades surgirem, os recursos se manifestarem. Prepare-se para transformar seus sonhos em realidade. A escolha é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode te dar uma varinha mágica e transformar sua vida da noite para o dia. Mas você tem o poder de mudar sua história. Você tem o potencial de alcançar a riqueza, a felicidade e a realização pessoal. Basta acreditar em si mesmo, ter coragem de agir e nunca desistir dos seus sonhos. Agora, a jornada está em suas mãos. Implemente esses princípios, aplique-os na sua vida e veja a transformação acontecer. Não se contente com menos do que você merece. Você nasceu para brilhar, para prosperar e para viver uma vida extraordinária. E se você chegou até aqui, é porque você é diferente da maioria. É porque você tem a ambição de crescer, de evoluir e de alcançar seus objetivos. Então, não pare agora. Continue aprendendo, continue se desenvolvendo e continue lutando pelos seus sonhos. E se você gostou deste vídeo, se ele te ajudou a despertar para o seu verdadeiro potencial, então retribua. Curta, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ajude outras pessoas a despertarem para a verdade e a transformarem suas vidas. E lembre-se, o sucesso não é um segredo guardado a 7 chaves. É uma ciência, baseada em princípios sólidos e comprovados pelo tempo. E esses princípios estão ao seu alcance. Basta ter a coragem de aplicá-los e a persistência de seguir em frente, mesmo diante dos obstáculos. Acredite em si mesmo, sonhe grande e transforme seus sonhos em realidade. O mundo está esperando por você.